Você acabou de entrar para a universidade e descobriu que não conhece nada dessa nova realidade, não sabe como se preparar para as matérias e que tudo aquilo que você aprendeu durante o Enem de estudar, fazer questão, agora não serve mais. Nesse vídeo eu vou falar sobre como foi o meu ciclo básico e 5 coisas que eu faria de diferente. Então, nesse início, eu vou tentar falar um pouco sobre como foi a minha experiência durante o ciclo básico. Eu tinha acabado de entrar para a faculdade, então eu tinha acabado de sair daquela rotina de estudos para o Enem, de ver videoaula, fazer questão, ver videoaula, fazer questão. E quando eu entrei na faculdade, que eu me deparei com todas aquelas matérias, então anatomia, CHG, embriologia, bioquímica, eu descobri que todo aquele jeito que eu já tinha me acostumado a estudar, agora não ia adiantar mais. Basicamente porque eu estava acostumado a ver videoaula e fazer questão. Aí eu entro e descubro que não tem mais videoaula e não tem mais questão. Eu ia ter que ficar assistindo ali 2, 3 horas de aula e no final eu ia ter que dar um jeito de fixar aquele conteúdo ali sem fazer questão. Porque basicamente na faculdade, você não tem tanto acesso assim às provas antigas, porque os professores não é muito fã disso, entendeu? Tipo assim, eles não gostam que os alunos tenham acesso às provas antigas, porque muitas vezes eles vão repetindo as questões. Então, para não ter que fazer novas questões e tal, aí a gente não tem tanto acesso assim. Então a gente tem que elaborar um jeito da nossa cabeça de consolidar aquele conteúdo ali de outra forma. E basicamente existem algumas formas de você fazer isso. A primeira é com resumos. Então muitas vezes quando você vai começar a faculdade, geralmente sempre tem um monte de resumo que os seus colegas passados, né, os seus veteranos já fizeram. Então esses resumos ajudam bastante, porque eles resumem bem tudo que você vai precisar para a prova. Outra forma de você conseguir fixar bem esses conteúdos é através, que eu pelo menos funcionava para mim, é através de estudo em grupo. Então a gente estudava sempre em grupo, a gente lia a matéria e cada um ia fazendo perguntas um para o outro. Isso funcionou bastante para mim, por exemplo, em anatomia, que eu conseguia aprender muito. Porque eu estudava a matéria, o meu colega estudava a matéria também, e aí de noite a gente fazia uma videochamada ali e ficava revisando eram as artérias principais que a gente decorava, os músculos e tal. Então isso ajudava bastante. Uma dica entrando em anatomia também é você usar livros que tem como você fazer... livros que tem setas em branco. Se eu não me engano, o Yokoshi é assim. Então, se você está fazendo medicina, né, você vai procurar o Yokoshi e você vai achar. Ele tem setas em branco. Então, facilita na hora de você lembrar de quais são as estruturas, porque você pode ir vendo qual que é a seta que corresponde à estrutura e tentar fazer tudo e depois só ir corrigindo. Isso ajuda bastante, funciona quase como igual uma questão, ajuda bastante a fixar o conteúdo. Outra matéria que eu também tive muita dificuldade no início foi biologia celular, vulgo CHG, né, que a gente chama. Ela é uma matéria que a gente basicamente estuda as células e eu fiquei, graças a Deus, eu fiquei com uma professora que era mais de boa. Teve um colega meu que ficou com uma professora completamente rígida, que cobrava demais. E um jeito que eu vi de aprender essa matéria foi parecido com anatomia também, que era basicamente pegar as fotos, né, durante a aula prática, tirar a foto lá do microscópio e ir fazendo setinhas e sempre ficar lembrando. E eu acho que nisso o tablet ele ajuda demais, porque no início eu estudava basicamente pro caderno, né, era caderno e canetão. Só que ficava um pouco difícil de fazer isso. Aí, e meus colegas que tinham tablet, eu acho que eles tinham muito mais facilidade, porque no tablet você pode colocar a imagem lá e ir desenhando uma setinha assim, que eu acho que facilita bastante. Outra coisa que você pode ajudar e que ajuda muito nesse início, principalmente agora, né, que teve toda essa evolução do ChatGPT, da DeepSeek, é você usar a inteligência artificial para gerar questões para você. Então não é porque não tem questões que você não tem que fazer questões. Você pode pegar, igual eu falei, um resumo de um veterano seu, tacar no ChatGPT e falar, ó, faça questões assim, assim, assado, então de múltipla escolha, discursiva, para eu conseguir responder. E aí você escolhe, você fala, eu quero questões com tal nível de dificuldade, com tal nível de facilidade, questão que serve para revisar, ou questão que serve para você fixar bem o conteúdo. Você consegue dar todas essas ordens para o ChatGPT ou para a DeepSeek e ele gera automaticamente aquelas questões para você. E isso ajuda bastante. Eu usei muito isso no 4º período, ou foi no 5º, ou foi no 6º, foi algum desses períodos. Eu sempre confundo qual matéria eu fiz em qual período, então minha cabeça sempre tá uma zona. Mas foi em anatomia patológica. Eu fazia isso, eu pegava o resumo do veterano, colocava no ChatGPT e ele fazia 20, 30 questões para mim estudar.
Então, resumindo sobre como foi a minha experiência no ciclo básico, eu achei que foi um ciclo bem chato, na moral, porque parecia muito mais biologia do que medicina em si. Teve algumas matérias que eu senti que eu tive um contato a mais com a medicina, tipo parasito, que a gente estudou algumas doenças infecto-parasitárias, mas foi só isso. Tipo assim, histologia, eu senti que eu estava estudando mais biologia do que qualquer outra coisa. Citologia também. Farmaco, eu senti que eu estava estudando um pouco mais sobre medicina. Mas, enfim, eu senti que era um clima muito mais de biologia em si. Então, e eu vacilei também. Tipo assim, eu sei que no meu ciclo básico eu relaxei, entendeu? Que eu saí do Enem, tava naquele clima arrochado assim, e eu não, vou relaxar aqui, entrei na faculdade, tô de boa. E aí eu acabei vacilando com algumas coisas da faculdade. Então aqui vão 5 coisas que eu faria de diferente no meu ciclo básico. E a primeira coisa delas são as ligas. Cara, se você entrou na faculdade agora, você tem que correr e achar logo uma liga pra você entrar, seja no segundo período ou já no primeiro. Basicamente por quê? A liga, ela funciona quase como se fosse uma matéria extra. Então você vai ter que colocar ela ali num espaço vago, seja num sábado ou numa... Por exemplo, se você tem um espaço vago terça de tarde, procurar uma liga que se encaixe nesse horário ali. E por que é tão importante fazer liga? Porque conta pro currículo. Então, quando você for precisar fazer a prova de residência médica, a liga, você precisa de 2 ligas. E geralmente o pessoal fala que agora você não precisa mais se preocupar tanto com o currículo, mas a realidade é que precisa. Tem várias provas super consagradas que utilizam muito o currículo durante a seleção para residência. Então não tem só o ENAMED de seleção para residência, porque o ENAMED realmente você não precisa de currículo ali. Então, essa parte das ligas, cara, eu com certeza faria diferente. Porque eu tive que fazer essas ligas durante o ciclo clínico, eu consegui fazer as 2 ligas, mas me ocupou muito tempo, entendeu? Então, eu com certeza faria isso lá no ciclo básico, porque o ciclo básico ele é chato, beleza, ele parece muito mais biologia, só que ele é um ciclo bem mais de boa. Então, você tem um monte de horário vago, você consegue conciliar com atividades extra assim, da faculdade. Então, com certeza, uma coisa que eu mudaria, eu começaria a liga já logo no início. Segunda coisa que eu faria diferente, conseguir uma bolsa. Muita gente entra na faculdade e pensa, nossa, impossível conseguir uma bolsa já. Mas não é bem assim. E o jeito mais fácil de você conseguir uma bolsa durante o início da faculdade é através de monitoria. Então você tem que estudar bastante, sim, para você conseguir fazer a prova de monitoria e ficar bem colocado ali nas primeiras colocações para ter acesso à bolsa, mas é possível. E por que é tão importante essa bolsa? Porque você, depois do ciclo básico, tem o ciclo clínico. E no ciclo clínico eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui, que são os materiais que você vai precisar comprar. E eles são bem salgadinhos, tá? Tem esteto que custa de 400 até 800 reais. Tablet também, que é um material de estudo, é caro. Igual eu paguei, se eu não me engano, 1.000 e pouco no meu. E sem contar nos outros materiais. Então, esfigmo, você vai ter que comprar, já vai quase uns 200 reais. Você vai ter termômetro baratinho, mas oxímetro também é caro. Tem aquele otoscópio, que também é caro. Então, se você já vai se preparando e juntando o dinheiro da sua bolsa, isso fica muito mais suave. Sem contar que ainda tem o estudo para residência médica, que os cursinhos também são caros. Então, se você vai juntando, por exemplo, 800, 700 reais desde o início da faculdade, cara, a hora que você chegar lá no 4º, 6º período, ou 4º, 5º ano, vai ficar muito mais de boa para você conseguir comprar essas coisas. Terceira coisa que eu com certeza faria diferente também seria aproveitar melhor as férias. Porque, velho, no início da faculdade tem aqueles 3 meses de férias, tal, muito gostoso. E eu não queria nem saber. Eu não estudava nada, não revisava nada. Eu aproveitava minhas férias, que eu ia lá pra minha cidade, eu ficava lá de boa, tranquilo, e nem preocupava com as matérias. Tipo assim, isso aí eu estudo o período que vem. E aí acabava que eu esquecia muita coisa do período que eu tinha acabado de fazer. E isso fez diferença pra mim agora. Porque, basicamente, quando eu tô estudando pra residência, então muita coisa do que eu estudo tem uma base fisiopatológica lá do início. Então, por exemplo, você vai estudar hipertensão arterial. Véi, você tem que dominar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque senão, você tem que aprender tudo de novo, porque você vai ter que saber de todo jeito para você conseguir dominar a matéria. E isso é uma coisa que a gente estuda lá no início, na parte de fisiologia, histologia. Então, se você domina bem isso e já chega sabendo isso, fica muito mais fácil de você aprender os novos conteúdos, porque você não tem que aprender tudo de novo. Você já está com aquele conteúdo básico, fresco ali na memória. Então, eu com certeza aproveitaria melhor as minhas férias e
cara, não tô falando para você estudar as férias inteiras, mas pelo menos tira um período para você conseguir revisar algumas matérias prioritárias. Outra dica para você no início da faculdade é você procurar entrar em algum IC. Geralmente a galera gosta de entrar num IC que a pessoa se identifique e tal. Isso é legal, isso é bacana, você tem que trabalhar com o que você gosta. Mas eu dou a dica de você entrar em qualquer IC. Já entra na faculdade assim com a mente aberta para você conseguir entrar. Geralmente as matérias mais fáceis de você conseguir algum IC são aquelas matérias mais humanas, ciências humanas. Então, tipo assim, ciências sociais da saúde, epidêmio, essas coisas assim. Aí você procura um professor dessas matérias, porque é diferente. Tem algumas IC que geralmente abre edital. Só que você pode olhar que geralmente essas IC que tem editais assim para você entrar, geralmente cobram que você esteja em períodos mais avançados. Então ali 8º, 9º, 10º período que os professores vão querer um aluno com mais experiência já. Mas existem alguns projetos de iniciação científica que você pode entrar ainda no início da faculdade, que são justamente esses que você consegue aprender ao longo da faculdade. Então, por exemplo, você entrou ali, tem a matéria, se eu não me engano, Introdução à Pesquisa Científica, tem, igual eu já falei, Ciências Sociais aplicadas à Saúde. Você pode entrar em contato com esses professores, esse é o jeito mais tranquilo de você conseguir uma iniciação científica. Você chega no professor já no início do semestre e manifesta seu interesse. Professor, eu tenho interesse de entrar, né, numa matéria, de fazer parte de um projeto de iniciação científica e tal. E aí você sempre fica perguntando àquele professor ali, que geralmente depois de 1, 2 semestres, depois que você já pegou uma intimidade com ele, ele vai te chamar para algum projeto. Porque todos os professores da faculdade, principalmente no ciclo básico, eles são pesquisadores, eles não são professores, eles têm que dar aula porque eles é obrigado. A maioria nem gosta de dar aula porque atrapalha ali a pesquisa deles, tira o tempo deles pesquisar. Então, tipo assim, eles gostam de pesquisar. Então, sempre vai ter algum projeto de iniciação científica. Você pode, por exemplo, entrar na fisiologia, eu sei que tem projeto de iniciação científica, né? Inclusive, se eu não me engano, foi a UFMG que descobriu a molécula ECA, né? Que você tem um inibidor da ECA lá e tal. Então, você consegue entrar nesses projetos já no início da faculdade. E por que é tão importante você entrar na iniciação científica? Basicamente, de novo, conta ponto no currículo da residência e conta ponto no seu currículo profissional também. Então, um artigo que você publica, ou um capítulo de livro, sempre vai contar algum pontinho lá. E isso, tipo assim, iniciação científica é uma das coisas que mais pontua na residência médica. Então, se você tem uma coisa para você priorizar, prioriza a iniciação científica. E a quinta coisa que eu faria de diferente é matar horas complementares. Porque, basicamente, funciona assim. Na faculdade, você tem um certo número de horas extra-faculdade que você tem que cumprir. Então, você tem horas optativas e horas eletivas. As eletivas, eu consegui matar elas no segundo período ainda. A galera falava que era bem de boa, basicamente estava todo mundo fazendo e eu fui na onda e fiz também. Eu matei com inglês instrumental, que era uma matéria online, muito fácil de fazer e matava todas as horas. E eu dou essa dica pra você. Cara, se você tem que focar em alguma coisa, foca nos projetos que você quer. Essas coisas que é obrigatório você fazer, igual obrigação de hora letiva, obrigação de hora optativa, cara, mata com uma coisa que é fácil de fazer. As horas optativas eu tava matando esse semestre, mas eu acho que deu errado, porque eu vacilei com a matéria, que era uma matéria online e eu não sabia que tinha uma prova presencial. Aí eu não olhei no cronograma direito e perdi a prova. Então eu vou ter que refazer semestre que vem essa quantidade de horas optativas de novo. Vou tentar fazer com a mesma matéria, mas dessa vez eu não vou perder essas horas, né? Mas se você já consegue fazer isso no ciclo básico, é melhor ainda. Porque aí você esquece essa preocupação pro resto da faculdade, você não tem mais que preocupar com hora eletiva, hora optativa, e você já fica mais de boa. Aqui como uma dica extra, que eu faria diferente também, mas que não tem tanto a ver com a faculdade assim, é focar no YouTube. Igual, eu tinha um canal no YouTube quando eu entrei na faculdade e eu acabei vacilando com esse canal. E se você entrou na faculdade de medicina agora, cara, você tem um grande hype de crescer ou no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, qualquer rede social que você se dê bem. E isso é muito importante porque durante a faculdade você não tem tantas opções assim de renda. E querendo ou não, dá pra você conseguir ter uma renda com a internet. No início da faculdade você pode se aliar com algum cursinho de preparatório para vestibular, você pode conseguir uma comissão, você pode conseguir patrocínio se você tiver muitos seguidores. Então, eu com certeza, se eu tenho uma dica para você que está começando, tenta entrar nesse mundo da rede social. Mesmo que você seja um pouco mais tímido assim, eu garanto que um dia vai valer a pena.